E aí passamos, acho que a primeira coisa que vocês fizeram já sob a orientação da metodologia foi o pool planning. O pool Sim. planning com aquele colorido bonito, da folha 3, não foi isso a primeira coisa? Sim, sim. Antes a gente começou, né? Começamos a fazer como se fosse um. A gente não tinha aquele entendimento ainda do pool play, né? A gente não tinha recebido um treinamento a respeito do pool play, a importância que foi o pool play pra gente. A gente fez como se fosse um Uhum. Gantt colorido, né? Com as fases da obra, tanto a fase civil quanto a fase de estrutura metálica, entendeu? A fase da elétrica, entendeu? Do acabamento. Então nós fizemos um Gantt colorido e fomos acompanhando. Aí quando nós começamos a fazer um Gantt e tudo, com o acompanhante, a gente começou já a entender, né, Will, que a parte de sobreposição. Por exemplo, assim, como é que eu vou fazer essa atividade aqui da civil se eu estou montando aqui uma atividade da estrutura metálica? Então aí já começamos já a entender sobre Já tem uma sobreposição outra de tarefa, visão. né? Quando você desenha, que é o pool plan, né, no caso, a gente já começa a entender essa parte que é bem interessante, até para a gente planejar, até a gente programar as atividades sobre a sobreposição de atividades. Então nós começamos com esse Gantt assim colorido, a gente já começou já a entender o processo. Eu lembro que assim, algumas sensações dão no planejador mais tradicional, né? A primeira coisa é assim, é só isso? Quer dizer que você veio aqui resolver o problema só com isso? É a primeira, vamos dizer assim, menosprezo que o cara dá. Sim. Segundo é o seguinte, a tentação do planejador em fazer Gantt, porque realmente a gente viveu de Gantt, né? Aí, Então, recentemente, a gente pediu para outro planejador lá fazer o pool planning dos outros contratos, eu não vou citar nomes nem empresas, mas quando vem naturalmente, vem um Gantt, cara. Aí você fala, cara, a gente tem que dar um passo atrás e meio que ver aquele Gantt ali desdobrado por natureza das atividades, começar a colorir elas ali, distribuir, e às vezes você tem que ignorar algumas coisas, você não vai caber tudo naquele A3, né? Você começa a colocar as coisas mais relevantes, os processos mais significativos, ele começa a desenhar um formato, uma linha de produção que às vezes está mais apertada ou menos apertada. No nosso caso estava muito apertada, né? Você fazia uma produção muito enxuta porque estava no meio do projeto já atrasado. Exatamente. E a gente tinha data para entregar, né? O negócio tava Então, a gente tenso. tinha data para entregar. Então aí chegou quando a gente começou a desenhar esse Gantt, a gente tava conversando até com o Will, que falou, pô, a gente podia detalhar mais também essas atividades, porque senão a gente chegava com algumas atividades para o encarregado, umas atividades macro, entendeu? A montagem de uma estrutura. Pô, mas qual parte da estrutura Sim. que vai montar? Então a gente começou a entender o lado do encarregado. Como é que a gente vai chegar com essa atividade lá para até para a gente cobrar o 100% do PPC. Então a gente começamos a destrinchar, aí começamos já a colocar uma atividade mais detalhada. Vai Então explicar isso foi pro cara. tudo aprendizado, entendeu? Foi tudo aprendizado. Acho que foi uma fase muito importante. Foi a fase do pool plan, uma fase de aprendizado, que a gente conseguiu destrinchar. Agora a gente chega para o encarregado, a gente coloca as atividades, ele sabe que ele vai executar. E ele também participa, né? Que é o Leste, né? Que é o último planejador. Ele também participa. Ele participa das nossas decisões. A gente também chama eles para estar fazendo o planejamento, para estar na programação semanal, para estar no pool plan, para estar no Six Week. A gente também envolve os encarregados, que é ele que vai executar, né? Então não adianta a gente programar N atividades e o encarregado não conseguir executar.